Você já ouviu falar de o primogênito de Judá? Um nome curto, uma história breve, mas com um impacto profundo. Pouco se fala dele nos púlpitos ou nos estudos bíblicos, mas sua menção na Bíblia é suficiente para nos deixar em alerta. Foi o primeiro filho de Judá, o quarto filho de Jacó, o patriarca das 12 tribos de Israel. Sua história aparece em Gênesis 38, num capítulo surpreendente e cheio de reviravoltas. Primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Essa é a única coisa que a Bíblia nos diz diretamente sobre ele. Não há detalhes sobre como ele foi mau. Não há descrição de seus atos, suas palavras ou seus pensamentos. Mas uma coisa é clara: sua maldade foi tamanha que Deus decidiu tirá-lo da vida. Mas quem era Judá? E por que isso é importante? Judá era um dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão, o homem com quem Deus fez uma aliança eterna. Judá não era o filho mais velho, mas se tornaria uma figura central na história do povo de Israel. Foi dele que descenderiam reis, incluindo Davi, e o próprio Messias, Jesus. Nasceu provavelmente em Canaã, mais especificamente na região de Adulão, uma cidade próxima ao território filisteu. A Bíblia nos diz que Judá, afastando-se de seus irmãos por um tempo, foi viver ali e tomou por esposa a filha de um cananeu chamado Sua. Essa união fora do povo de Deus já nos revela um distanciamento dos caminhos divinos, conforme escrito em Gênesis 38, capítulo 2. Judá viu ali a filha de um homem cananeu, chamado Sua, tomou-a por mulher e a possuiu. Com essa mulher, Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. O primogênito, foi o herdeiro da linhagem de Judá. Ele se casou com uma mulher chamada Tamar, mas o casamento durou pouco. Foi morto por Deus antes mesmo de gerar filhos. Mas o que poderia justificar um juízo tão severo? A Bíblia não diz. Mas o silêncio aqui é estrondoso. Para Deus intervir dessa forma, deveria estar mergulhado numa corrupção profunda, moral, espiritual ou talvez até mesmo social. Alguns estudiosos rabínicos, como os do Talmud, sugerem que era egoísta, se recusava a engravidar Tamar por vaidade, para não prejudicar sua aparência. Mas essa é uma tradição oral, não uma revelação bíblica. O contexto dessa história é profundamente ligado à cultura da lei do levirato, onde o irmão do falecido deveria gerar filhos com a viúva para manter viva a descendência. Quando morreu, Judá ordenou que seu segundo filho, Onã, se deitasse com Tamar. Onã, porém, também desobedeceu, e Deus o matou. Tamar, viúva 2 vezes, acabou sendo instrumento da justiça divina e da preservação da linhagem messiânica. Mas isso é história para outro vídeo, e representa uma interrupção na linhagem da promessa. Uma quebra, um alerta. Ele foi o primeiro homem nas Escrituras a ser diretamente morto por Deus, sem guerra, sem praga, sem julgamento público. Apenas uma sentença. Ele era mau. E essa breve menção nos ensina algo profundo. Deus vê o que está oculto. O que os olhos humanos não percebem, o Senhor sonda e julga. A história de é um lembrete sombrio de que não basta estar na linhagem certa. É preciso andar no caminho certo. Em meio à genealogia de reis e patriarcas, é uma mancha escura. Um nome citado e apagado. Os filhos de Judá, e Onã e Selá. Estes 3 lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau à vista do Senhor, que o matou. E assim sua história termina do mesmo modo que começou. Breve, misteriosa, mas carregada de peso eterno. Está gostando do nosso conteúdo? Então deixe seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.